palestra em grupo. Boa tarde a todos, pessoal. Eu trouxe aqui então, espero poder contribuir um pouquinho com o conhecimento de todos na área de Drupal. Antes de começar a apresentação, eu quero apresentar um pouquinho da minha pessoa. Meu nome é Israel Saramento, eu sou desenvolvedor Drupal, estou dedicando todo o meu tempo e meu esforço para virar full stack em Drupal. Tenho mais ou menos um pouco mais de 4 anos de desenvolvimento. Também passei por uma mudança completa de carreira. Eu era de uma outra área que não era tech, então eu vim para a área tech direto no Drupal, mergulhei de cabeça. Tenho o certificado da Akia de Site Builder e sou graduado agora em Engenharia de Software. Atualmente estou trabalhando como desenvolvedor Drupal na Fundação Getúlio Vargas, na MGN e na Kairos Consulting. Eu acho que eu errei um pouquinho no tamanho da fonte, me perdoem, está pequeno. Então, antes de falar sobre pseudocampos, que é o assunto que eu trouxe, eu queria trazer um cenário comum, que eu acho que todos que já trabalharam com Drupal já devem ter se deparado. Que é um momento onde eu tenho, por exemplo, 2 tipos de conteúdo. Eu tenho um blog e um artigo, por exemplo. E no blog eu faço a referência de um artigo. Tem um campo de referência. Só que eu quero renderizar lá no meu blog um campo específico do artigo. Como que eu faço isso? Eu faço um template override, eu crio uma view, que tal um pseudocampo? Mas então, o que é um pseudocampo? Eu já vi muita gente não utilizar, normalmente vai para o template override, é um negócio que é pouco utilizado. Foram poucos projetos também que eu tive a oportunidade de usar o pseudocampo. Então, pseudocampos, eles são campos de exibição dinâmico, onde a gente consegue anexar ele a qualquer tipo de conteúdo Drupal, a princípio. A gente anexa ele, e a principal diferença dele de outros campos convencionais é que ele não armazena dados no banco de dados. Os dados dele, a renderização, vem de uma outra fonte, ou a gente pode até mesmo criar manualmente um conteúdo dinâmico para esse pseudocampo. Nós podemos basicamente enxergar esses campos pseudo como campos fantasmas, porque eles estão ali na interface, a gente consegue enxergar ele, a gente consegue mexer nele, mas a gente não consegue editar esse campo. Por que a gente não consegue editar? Porque o conteúdo dele, a renderização é feita toda em código dentro de um módulo custom. Que o Drupal trabalha por módulos. O pseudocampo ele aceita o cache normalmente, como outro campo, e também a gente pode usar ele como no form display, não só como display, não só como exibição. Então, quais são as razões, as boas razões que a gente pode ou se deve ou não deve usar um pseudocampo? Primeiro, a primeira razão, ela já serve de ramificação para as outras 2 razões que eu vou trazer. Primeiro é facilitar a renderização de campos referenciados. Voltando lá ao problema que eu falei, de eu ter um artigo, ter um campo específico dentro do artigo e eu quero renderizar ele no blog, e ele já está sendo referenciado no blog. Então, por uma solução tradicional, o que normalmente o pessoal faz, que eu também já fiz muito, é criar um template override. Um template é a estrutura em HTML que o Drupal usa. Então, eu crio um template override daquele tipo de conteúdo específico, que é o blog. Então, ali dentro eu começo a carregar a entidade, eu começo a colocar lógica de conteúdo, condicionais, e começa a ficar muito extenso às vezes esse template, ainda mais se for um template de um conteúdo muito importante que outras pessoas também trabalham, eu vou alimentando e alimentando ele. Já com um pseudocampo, o código é reutilizável, é muito mais enxuto, mais fácil de trabalhar, mais fácil de manter. Ele aparece na interface, então se tem site builders na equipe, eles conseguem manusear ele. Então se torna muito mais sustentável a longo prazo, dependendo da sua finalidade, Se você tem um campo ali que o valor já é específico, já foi alimentado, então a gente só reutiliza esse campo. A razão 2, então proveniente da primeira, a gente evita os templates gigantescos, templates com centenas de linhas de código.
onde tem loja de negócio, a gente carrega entidades, condicionais, aí já vi templates assim tão grandes que às vezes lá dentro tem mais linhas de comentário do que de código explicando o que está acontecendo, né, para que a galera que trabalha junto entenda. Aí tem os famosos comentários, precisa rever essa bodega, ou é aqui que a mágica acontece, e a gente não sabe o que acontece ali dentro, então tem. Já no pseudocampo, a lógica fica no PHP, lá no módulo, fica mais fácil de manter, como eu falei anteriormente. O template vai ficar só para a apresentação do campo, então fica muito mais fácil. Se eu não gosto de onde esse campo está sendo exibido, eu não preciso voltar ao código, mudar a estrutura do HTML, botar em outro lugar, gostei, beleza, não gostei, volta no código, altera de novo, gera muito mais trabalho. Então ele fica ali na interface, cria um trabalho de equipe facilitado, principalmente se tem vários membros da equipe com funções diferentes, como um site builder, às vezes só o editor de conteúdo, que tem um pouco de conhecimento de construção de site. Isso nos leva à terceira razão. Ele é fácil de ser manipulado, porque ele está no gerenciamento de exibição da tela do conteúdo. Então lá no meu blog, no gerenciamento de campos, eu tenho ele lá, descrito. Eu posso arrastar e soltar ele, ordenar de qualquer forma. Tem uma combinação muito legal com um módulo contribuído que é o Field Group. Provavelmente quem já trabalha com Drupal já deve ter ouvido falar que é muito legal. A gente pode criar uma hierarquia acima do pseudocampo, então tratar, deixar bem mais customizado. Eu posso esconder ou mostrar dependendo do tipo de view mode que eu quero usar, se vai ser no modo prévia, se vai ser no modo full, se tem vários tipos de view mode. Não precisa voltar no código para reestruturar. Então o Site Builder ele tem autonomia para decidir como que fica o conteúdo. É bem bacana. Dessa forma a gente acaba criando um ecossistema, né, onde o desenvolvedor ele cria as ferramentas e os Site Builders simplesmente a utilizam. Fica um ambiente mais amigável. Mas então, como que a gente cria um Site Build, um pseudocampo? Com 2 passos, com 2 hooks. O que são hooks no Drupal? Né? Para quem ainda não chegou na parte de desenvolvimento de código, hooking é uma possibilidade que o Drupal nos permite introduzir o nosso código dentro do Drupal sem precisar alterar a estrutura original do Drupal, né? Sem fazer um hardcode, sem ficar dando uma retada no código lá para fazer funcionar do jeito que a gente quer. Uma analogia legal do hook é, por exemplo, o código-fonte do Drupal é uma casa. A casa ali está prontinha, a estrutura está toda pronta. Só que eu tenho várias tomadas nessa casa e eu não tenho eletrodomésticos, eu não tenho o meu pseudocampo. Só que as tomadas são hook. Então eu quero um micro-ondas, eu vou lá e gato o micro-ondas na tomada. Agora o meu pseudocampo, que é o micro-ondas, está conectado na estrutura do Drupal. Isso facilita bastante. O primeiro hook que a gente usa é o Entity Extra Field Info. Ele vai criar a casca vazia. Ele vai criar aquele campo que fica no display, no gerenciamento de display, que a gente consegue manusear ele e reposicionar. Ele só registra no sistema, ele não tem conteúdo nenhum, é só a casca vazia com esse hook. O segundo passo é o hook Entity Type View. É aqui que a gente preenche o conteúdo desse campo, é aqui que a gente vai colocar as regras de negócio, os dados, né, montar o render array, que é onde a gente vai decidir o que renderiza dentro desse campo. Então eu queria agora mostrar na prática a criação e a exibição de um pseudocampo. Vocês conseguiriam dar um auxílio? Pode ser. Se eu consigo aumentar. Acho que tá bom assim, né? Dá para ver. Pode pôr. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Aqui eu tenho o gerenciamento de exibição do meu blog, né, que eu comentei. Eu tenho um blog e um artigo. Originalmente eu só tenho 3 campos: corpo, link e a referência para o artigo. Então aqui eu tenho meu blog e aqui eu tenho meu artigo. O meu objetivo é renderizar esse campo aqui de descrição aqui dentro do blog. Então como é que eu faço? Eu comecei criando
comecei criando então um módulo bem simples. Um módulo customizado, ele precisa de dois arquivos, que é o arquivo info e o arquivo .módulo, né? O info vai dizer o que é, né? Que tipo de módulo que é. E o arquivo módulo é onde a gente vai colocar o código para poder renderizar esse pseudocampo. Começando aqui, o que eu preciso então no meu módulo para renderizar um pseudocampo? Eu preciso de 4 use statements, os famosos use statements. Para que servem eles? Por exemplo, o Entity View Display Interface e o Entity Interface servem para a gente trabalhar visualizações de entidade, como que a gente vai enxergar. Já o Node, a gente vai carregar o Node, e o Node Type serve para a gente trabalhar tipos de conteúdo, né? Que nesse caso eu tenho apenas dois, que é o blog e o artigo. Então vamos aqui ao primeiro hook que eu mencionei. Deixa eu só descomentar ele. Trabalhar sem mouse é ruim. Então aqui eu tenho o primeiro hook, né? O que cria a casca vazia. O que eu faço aqui? Aqui eu tenho uma variável vazia, que é onde eu vou armazenar todas as orientações, as condições do meu pseudocampo. Então eu começo fazendo um loop, um código de loop, para verificar o quê? Pega para mim todos os tipos de conteúdo e armazena eles numa variável. Eu coloquei o nome da variável como bundle, que é muito padrão, a gente vê isso dentro do Drupal, como bundle. Então, se dentro do meu tipo de conteúdo eu tenho blog, cria para mim a casca vazia. E como que cria a casca vazia? Aqui eu vou ter o extra, que é o meu array vazio, que agora vai ser preenchido, com o tipo de entidade, que é o node, com o nome de máquina do meu tipo de conteúdo, que é blog, o display para indicar que eu quero exibir, que é para exibição e não para um formulário, e o principal, o nome de máquina. Com o Drupal a gente trabalha bastante com o nome de máquina. Esse nome de máquina é o que vai ser usado depois para eu alimentar esse pseudocampo com o conteúdo. E logo aqui abaixo a gente tem propriedades padrões, né, que a gente usa, que é o label, que vai ser o título desse campo, a descrição do campo, o peso dele na exibição e se ele está visível ou não. Então agora, depois de salvar ele, se eu vier aqui recarregar a exibição dos campos no blog, já limparam seus caches hoje? Aí foi, limpando os caches. Aí, aqui aparece, ó, um pseudocampo, parece exatamente como outro campo qualquer. Eu não consigo manipular o rótulo nem o formato dele, porque isso é tudo via código, mas eu consigo manipular ele aqui via drag and drop, né? Arrastar e soltar. Aí eu escolho onde ele vai ser exibido. Vou salvar aqui. Mas ainda assim ele não aparece aqui no blog, porque ele está vazio, só aparece lá na exibição. Agora vamos ao código, ao hook que renderiza o conteúdo. Então aqui eu tenho o Entity Type View, que o tipo de entidade que eu quero é o Node, que eu vou visualizar. A gente começa com os parâmetros desse hook, que é o build, que é uma rede de renderização passado por referência, com esse símbolo aqui na frente, que significa que eu vou alterar ele. Né? E aqui então a entidade, que é a entidade que eu vou visualizar, onde eu vou visualizar, que é o blog no meu caso. O display, que aqui armazena a informação do display lá dos campos, né, do blog, as informações que estão lá dentro. E esse view mode aqui eu não estou utilizando ele nesse exemplo, mas ele faz parte da assinatura do hook. Ele pode até ser utilizado, por exemplo, se eu quiser fazer uma condicional, onde eu vou mudar a estrutura do meu pseudocampo dependendo do tipo do view mode, né? Se o meu conteúdo está em teaser, muda a estrutura para algo de algum tipo. Se o meu view mode está em full, muda a estrutura para outro formato. Mas esse aqui eu não resolvi não usar nesse exemplo. Está acabando o tempo. Então vamos lá, rapidinho aqui. Aqui no if, a primeira linha,
a primeira coisa que eu faço é verificar se ele está ativo lá na tela de exibição de campos. Se ele não estiver ativo, se o Site Builder decidiu esconder ele, simplesmente não precisa rodar o código, né? Não precisa aparecer. Então, beleza, eu deixei ativo lá na tela de exibição. Então, vamos pegar o conteúdo. Primeiro eu armazeno o ID do artigo. Qual que é o artigo que eu vou usar, né? Da onde que eu vou tirar a informação? Eu sei que tem um campo de referência lá dentro do blog, então eu só preciso do ID, da identificação desse artigo. Eu armazeno nessa variável e depois eu uso o node load com o número do ID para armazenar dentro da variável artigo o conteúdo inteiro praticamente do artigo. Dentro dessa variável eu consigo extrair a informação que eu quiser, se é o campo, se é a imagem, seja o que for. Então agora que eu tenho informação de que artigo que eu vou tirar essa informação, eu vou carregar então, fazer a build, né? Fazer a alteração do meu pseudocampo que está lá no primeiro hook. De dentro do artigo, eu quero pegar o campo descrição e mostrar o tipo padrão, que é o tipo tela cheia, digamos assim. Então agora se eu salvar aqui, acho que não preciso limpar o cache novo. Aí, preciso. Então aqui em cima, agora a gente vai ter um campo novo. Ó, aqui daí agora apareceu o campo de descrição, lá do meu artigo. Só que o pseudocampo, ele é muito mais flexível do que isso, simplesmente renderizar o campo ali sem nada em volta dele, ou, não posso manipular. Não, é possível sim manipular. Eu tenho aqui uma variação, que é a parte de customização. Eu posso renderizar um campo customizado e o campo do artigo ao mesmo tempo. No código, então eu estou mostrando aqui basicamente a mesma coisa, até esse ponto eu estou armazenando o artigo, e depois, só que em vez de renderizar o campo de descrição lá no pseudocampo, eu estou armazenando dentro de uma variável. Na hora de construir o meu pseudocampo, primeiro, então eu estou criando agora um campo de título customizado. Esse título vai ser um label que vai estar exibido, né, lá em cima do pseudocampo. Dessa vez eu quis colocar classes customizadas no meu campo. E depois que o meu campo customizado está pronto, então eu posso no index 0, agora sim, mostrar o meu campo lá do artigo. Então se eu mostrar aqui, aí não precisou de limpar o cache. Então agora eu tenho o campo renderizado do artigo e mais o meu campo customizado de título. Então a gente pode ir também um pouquinho mais além. Em vez de renderizar dois campos, um customizado e um renderizado, o pseudocampo permite que a gente renderize dois campos ou mais, múltiplos campos de outras fontes. Então aqui eu estou fazendo a mesma coisa, pegando o ID do artigo, salvando no artigo, e na hora de construir o pseudocampo, eu vou carregar dois campos. Dessa vez o campo de descrição da mesma forma como antes, só que dentro do array eu quero adicionar um campo a mais. Dessa vez entra então em ação o campo de imagem, do formato teaser, em vez de ser o formato inteiro, porque aqui no artigo eu tenho esse campo aqui e a imagem está gigante. Eu não quero esse formato, eu quero um formato menor lá no meu blog. Então aqui eu trago também no view dele o tipo de exibição, a prévia. Então se eu salvar aqui, pronto, agora eu tenho os dois campos de artigo sendo exibidos ali no meu blog, o campo de descrição e o campo de imagem do modo teaser. Então, esse é um pouquinho de um assunto muito mais abrangente, muito obrigado, bem mais abrangente, que é o pseudocampo. Vou botar a apresentação. E é muito versátil, muito legal, dependendo da necessidade também de cada um, de poder utilizar essa forma de abordagem para a exibição de conteúdo. É uma das mágicas de que fez que eu mergulhasse de cabeça na área de programação com o Drupal, né? As múltiplas maneiras de se resolver um problema, dependendo da situação. Então, espero que tenham gostado da apresentação, eu agradeço. E se sobrou um tempinho para perguntas. Vamos 5 minutinhos de pergunta. Alguém tem pergunta para o Israel?
Ai, ai, ai. Não? 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 Certo? Como disse o Rodrigo, eu expliquei muito bem e Muito ninguém bom. entendeu nada. Não, foi ótimo. Muito bom, muito bom. Então, sinta-se à vontade a se conectar no LinkedIn. Muito obrigado. Muito bom.